Graça e paz. Dando continuidade ao estudo do Breve Catecismo de Westminster, estudaremos agora a questão de número 9. Qual é a obra da criação? E a resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Se na questão 8 nós vimos que Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, nós focaremos agora na criação. Acompanhe comigo a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Todos nós conhecemos o relato da criação, que está lá no capítulo 1 de Gênesis, né? Gênesis 1, nós temos ali o relato da criação. E o primeiro versículo do primeiro capítulo da palavra do Senhor é: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia em Gênesis 1:1 é sem dúvida um dos mais combatidos em nossos dias, se não o mais combatido. A afirmação, a simples afirmação de que há um Deus incomoda muitas pessoas. Eu não diria que fere as suas consciências, porque à luz da própria palavra do Senhor nós entendemos que essa verdade está impressa de modo indelével, que não pode ser apagado em cada consciência humana. A afirmação ela incomoda porque ela justamente mostra o desvio, denuncia a luta travada em muitos corações, aliás, uma luta terrível para sufocar aquilo que claramente se reconhece na criação. Obviamente trazendo aqui à nossa mente o que Paulo escreveu aos Romanos. Mas esse não é o objeto do estudo nesse momento. Voltamos aí ao primeiro capítulo de Gênesis. Ele nos apresenta o relato da criação. Nós não faremos a leitura de todo o primeiro capítulo, mas nesse momento, pelo menos, né, eu convido os irmãos a que o façam assim que nós terminarmos o estudo, mas nós vamos refletir sobre o que nós encontramos ali, alguns pontos importantes para nós. O primeiro ponto é o poder criativo de Deus. Nós comentamos na pergunta anterior sobre o poder de Deus na criação, que do nada trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra. Você pode perceber isso facilmente nos comandos dados por Deus a partir do versículo 3, quando ele diz haja luz, né? O famoso fiat lux em latim, né? E uma sequência de faça-se, haja, produza, multipliquem, né? Como nós vimos, diferente de nós, Deus efetivamente tem o poder de criar a partir do nada, e esse conceito, mais uma vez, ele incomoda muita gente. Afinal, do nada, nada se cria, não é? É a máxima, aliás, para muitas pessoas, mas Deus é todo poderoso e do nada trouxe tudo à existência. Como é que a Bíblia descreve a criação? Uma das expressões presentes nesse lindo relato e vocês já devem ter visto várias vezes e reparado na sua repetição, viu Deus que isso era bom. Ela está lá presente no verso 10, no verso 12, no verso 13, no verso 21 e no verso 31. Aliás, no 31 é um arremate, né? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não só bom, muito bom. Ou seja, tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita sintonia. E o exercício que todos nós já devemos ter feito é imaginar esse cenário no Jardim do Éden, né? Sem o pecado, toda a natureza, toda a criação, incluindo o homem, em harmonia com Deus, com seu Deus Criador, né? Deus criou e colocou em ordem a sua criação, todas as coisas organizadas para o seu perfeito funcionamento, né? Os astros, os dias estabelecidos, as estações do ano, cada um dos animais, o homem, né? A criação, nesse sentido, e acompanhando o que nos diz a resposta à pergunta, ela é descrita como uma obra no espaço de 6 dias. E existe aqui algum debate se esses dias seriam dias de 24 horas, se seriam milhares de anos ou coisa assim. Sem querer se alongar nesse debate, eu entendo que, com base na questão linguística e apoiado em outras alusões à criação na própria Escritura, eu fico com a primeira opção. No entanto, o mais importante aqui é a afirmação de que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Voltando para a questão do homem, vai ser objeto de estudo logo à frente, na sequência das perguntas, mas com relação ao homem, nós vemos que Deus estabeleceu mandatos na criação, algumas coisas importantes para que o homem obedecesse,
e caminhasse. Nós podemos ver isso no verso 28 do primeiro capítulo de Gênesis, o mandato cultural. Está escrito assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, multiplicai-vos, formar família, cidade, enfim, encher a terra, sujeitai-a, ou seja, subordinar o mundo natural, né? Plantar, colher, construir. Além do mandato cultural, na sequência dos capítulos de Gênesis, principalmente no segundo capítulo, nós vemos um mandato social sobre os relacionamentos, né, com os demais membros da família, da sociedade. Também um mandato espiritual, né, envolvia aí a comunhão, a obediência a Deus. São algumas coisas importantes para a gente observar aqui. E dentre todas essas lições que a gente pode tirar do relato da criação, né, esse lindo início da revelação de Deus ao homem, é uma das coisas que a gente tem que pensar, é que nós não somos obras do acaso. Uma grande lição para nós, né? Como eu disse anteriormente, não existe acasos para Deus. Ou seja, nós temos o privilégio de termos a certeza em nosso coração de que uma mente inteligente e principalmente uma mente que ama planejou tudo isso. E como obra das suas mãos, como coroa da criação, nós devemos honrá-lo sempre, glorificá-lo e ter a nossa alegria nele para sempre. Que Deus nos abençoe.